Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para nós. Boa vida, né? Boa tudo, boa vida, porque nós temos vida para viver, vida em abundância, não é verdade? É desse jeito que Jesus nos conduz em triunfo, para nós vivermos em abundância, na alegria do Espírito Santo de Deus. Mais um momento de reflexão da palavra, entendeu? Presta atenção. Vamos falar aqui sobre o livro, para nós meditarmos, livro de Marcos, né? Capítulo 12. Entendeu, me presta atenção. Vê se vocês compartilham assim uma com a outra, entendeu? Eu estou fazendo aqui meu efeito madeira, entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Não gosto de compartilhar alegria, história, só compartilha e aconteceu alguma coisa. Presta atenção, menino, não custa nada. Começou a ver o vídeo aí, ó, dá o joinha aí, aperta aí, menino, por favor, menina, aperta. Comente se você quer comentar, entendeu? Comenta aí, fala alguma coisa, entendeu? Se a gente vai, continua, se não continua, para si, quem está entendendo, que não está entendendo, se está claro, se não está claro, entendeu? Se inscreva se você ainda não se inscreveu, ou então compartilha os vídeos com seus grupos familiares para que eles também venham se inscrever, entendeu? E assim nós temos tudinho, ficar andando assim na visão, entendeu? Preste atenção. Pai seja convosco, ó, curte aí agora. Então vamos falar aqui, né, no livro de Marcos, né? Aqui no livro de Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 18, que aqui está alguns, não são todos, né, dos saduceus, né, uma palavra aqui, que aqui está falando que é alguns saduceus, né? Então vamos entender que muitas das vezes a gente generaliza, né? Generaliza um grupo, generaliza pessoas, um sistema, mas acontece que nós não podemos generalizar porque de repente não é todo o grupo, não é verdade? É apenas alguns que estão dentro do grupo, não é verdade? Que ficam assim, pervertendo as mentes, né? Fazendo assim uma probleminha, tipo assim, Sanbalat, né? Sanbalat lá, quando estava lá com Neemias, presta atenção. Então eles gostam muitas das vezes, alguns dentro do grupo gostam de perturbar, para poder que a mente, quando eu falo perturbar a mente, falam coisas, né, que desnecessárias, falam coisas para poder a mente ir para um outro objetivo, outro alvo, para que a gente não venha entender. Assim como hoje acontece nesta aliança eterna, né? Aliança da graça. Não generalizando, alguns falam coisas que dão a entender que Deus não é soberano, né? Apenas fala ou canta, né? Tu és soberano sobre a terra, entendeu? Mas acontece que às vezes fala palavras que a gente fica meio na dúvida que é soberano, porque às vezes não generalizando, continuo falando, mas às vezes tem reflexões, a gente ouve reflexões de pessoas que às vezes quer renovar, por exemplo, um exemplo apenas. Às vezes é renovar aliança, né? Tem grupos que querem renovar alianças com Deus. E aí a aliança que nós sabemos, Deus é que fez aliança, né, com o homem, com a nação, com o seu povo, e a aliança é eterna. Nós vivemos um evangelho eterno, né? Uma aliança eterna. Então a aliança eterna é o que? É um casamento. Não se renova, não se revoga, não é verdade? Então a gente tem coisas que a gente tem que ter o cuidado de falar, porque às vezes acontece encobrindo, né? Assim, cobrindo ou encobrindo o objetivo real, verdadeiro do que a gente tem que entender da palavra, entende? Presta atenção. Que quando nós fazemos alguma coisa para Deus achando que estamos, como às vezes eu vejo dizer, né? Nós temos que pagar o preço. Então, a gente fica meio da dúvida, como assim, né? Jesus já veio, já pagou o preço, né? Pagou, ele foi o Cordeiro Santo. Então, quando a gente fala que a gente tem que pagar o preço, que preço? Então, por que nós temos que pagar o preço? Jesus já não fez, ele já está consumado. Então, tem coisas que a gente tem o quê? Que entender, né? A palavra de Deus e a palavra do homem.
né? Porque às vezes o homem ele quer dizer uma coisa, mas ele fala de uma coisa que a gente acaba não entendendo e acaba o quê? Não entendeu. Deus ele é soberano, né? Presta atenção. Então tem palavras, tem coisas que faz que parece que o homem que é soberano, né? Que fica manuseando, fica assim barganhando, enfim. Presta atenção. Então aqui no versículo 18 de Marcos 12, diz assim, ó, então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Então, nota-se que estamos falando aqui de uma coisa que acontecia no pacto da lei, entendeu? Não vamos trazer para nós como doutrina, como muitos fazem, né? Presta atenção, é uma história, presta atenção. Então, aqui, ó, a mestre Moisés deixou, né, o que está escrito, como falamos, se morresse, tinha que o irmão casar com a viúva. Hoje em dia acontece isso? Não. Então não é palavra para nós, entendeu? Presta atenção. Tá? Que é uma história daquele tempo. Então, ela casou-se com 7, né, irmãos, foi casando para poder deixar descendência. Mas acontece que acabou, nenhum deixou descendência e acabou ela também o quê? Morrendo, não é verdade? Vocês leiam aí. Então, no versículo 23 diz assim, ó, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, Jesus está respondendo, né? Porque no 22 ele fala assim, ó, e assim os 7 irmãos, né, não deixaram que descendência, por fim, depois de todos morreu a mulher. Então, 23, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, estão perguntando para Jesus, de qual deles ela será o quê? A esposa, porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu, será que o erro de vocês, presta atenção, não está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, né? Porque eles não conseguem, desde o tempo, né, das Escrituras até os dias de hoje, eles não conseguem entender que Deus é Espírito, né? E que o reino de Deus é espiritual, presta atenção. Então, aqui no versículo 25, pois quando ressuscitarem dentre dos mortos, Jesus falando, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu, serão o quê? Espirituais, serão na origem verdadeira, que nós somos espírito no corpo, e não corpo no espírito. Nós não somos carne, nós somos espirituais. Presta atenção. E eles não entendem esse negócio, eles não entendiam esse negócio de ressurreição, porque não entendem o que é espiritual, né? Muitos hoje também ainda estão nessa. Entendeu, amigo? Presta atenção. Então, ó, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, 27. Ele não é Deus de mortos, né? E sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Vivos. Só que os vivos não é a carne, vivos é o espírito. Entendeu? Tá falando, eu sou Deus, eu sou Deus de vivos. E vivos é o quê? A origem espiritual, entendeu? Porque a gente fala ao contrário, entendeu? Então, na carne é que estamos mortos. Continua entendendo aí a reflexão. Chegando um dos escribas, gente, lembra que os escribas é aqueles que escreviam, né? Os doutores da lei lá falavam, e eles eram aqueles escrivão, presta atenção. Então, se sentiam, né? Porque eles que escreviam. Presta atenção. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão, né, entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, né, para aqueles alguns saduceus, né, presta atenção, perguntou, qual é o principal de todos os mandamentos? Entendeu? Continua fazendo pergunta, entendeu? Pergunta para Jesus, né? O principal, Jesus respondeu, o principal é escute, ó Israel, porque eu não estava falando para eles. Entendeu, menino? Presta atenção. Agora deu 2000 anos depois, está falando para eles lá, naquele momento lá, Jesus falando para eles. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração.
de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, conhecimento, e com toda a sua força. O segundo é: ame ao próximo, né, como a você mesmo. Não há outro mandamento, né, maior do que este, não é verdade? Por João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? O amor entendeu? É o fundamento de tudo. Presta atenção. Então o escriba disse, o escriba, não é os escriba, o escriba: muito bem, mestre, e com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele, né? Além de... Então, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com toda a força, né? E amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos, sacrifícios, né? Porque eles eram muito tempo de sacrifício, né? Muitos hoje também, então sempre jogando, perguntando, né? Obra, sacrifício, entendeu? Presta atenção. 34. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe, né? Você não está longe do reino de Deus, está quase entendendo, entendeu? O reino espiritual. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus, né? Porque estava assim, né? Transição, querendo compreender. Entendeu? Presta atenção. Aí no versículo 35, Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas, né? Esses que escreviam, que o Cristo é filho de Davi? Fez uma pergunta, perguntou para eles também, entendeu? Como é que vocês falam que Cristo é filho de Davi? Se você está entendendo o negócio, como é que tu fala isso? Quem não fala, filho de Davi? Aí, presta atenção, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo, né? Jesus falou para ele, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. 37. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Né? Perguntando para eles também, querendo saber a resposta também direito, entendeu? E a grande multidão o ouvia com prazer, ficava extasiada com a palavra, né? Quem gosta da palavra escuta com prazer, né? Quer se saciar, quer aprender, não é verdade? Mas há aqueles que escutam com desdenho, né? Por acaso, gente com palavra em Nazaré, é assim que fala de mim e de você também, quando está falando de Jesus, entendeu? Presta atenção, porque acha que só gravata que fala de Jesus, entendeu? E saiam. Presta atenção. Jesus censura os escribas, né? E ao ensinar, Jesus dizia, porque Jesus está censurando quando eles falam: como é que vocês ficam falando aí que Jesus é filho de Davi? Presta atenção, hein? Entendeu? Aqui para nós terminarmos. 38. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas. Entendeu? Cuidado com esses aí que deu da letra. Entendeu? A letra mata. Entendeu? Presta atenção. Cuidado. Presta atenção, que eles falam que querem. Hoje então está falando muita autoajuda, que nem uma ajuda que apenas, né, tira do foco, que é a palavra da videira verdadeira. Presta atenção, né? Cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes, né, talares, né, as honras é para eles, gostam de tudo separado, de cadeira separada, né, porque eles se sentem, né? Se sentem, porque está... meu Deus do céu, presta atenção! Vamos ler, né? Que está escrito, né? Se está escrito, vamos ler e entender. Cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, buscam as principais cadeiras nas sinagogas, né? E os primeiros lugares nos banquetes, devoram as casas da viúva, né? Porque a religião de Deus, né? Está lá em Tiago 1, versículo 26 e 27.
A religião de Deus é assistir as viúvas, os estrangeiros órfãos, entendeu? Essas religiões de hoje, elas que têm que assistir, entendeu? A sinagoga. Presta atenção, hein? Devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais, né, severo. Então aqui Jesus está falando, né? Eles já sofreram juízo no ano 70 DC. Presta atenção, quando foi derrubado o templo da sinagoga, da casa do tesouro. Presta atenção, mas esse é outro vídeo. Então vamos ficar por aqui com essa reflexão e vamos ler e entender. Então, para compreender essa finalização aqui, entendeu? Marcos 12, versículo 38. Hoje nós lemos do 18 ao 38. É preciso entender esse final aqui do versículo 38, que Jesus censura, né, o povo da letra, entendeu? Muita filosofia, muita autoajuda, né? Entendeu? Muitas coisas desnecessárias, entendeu? Deus é espírito, importa que nós venhamos adorar em espírito e em verdade, assim como foi dito, né? O reino já é aqui, já está aqui, como Jesus falou, para a mulher samaritana. Vocês leiam lá todos João 4, que vocês vão entender, entendeu? Pai seja convosco e não se esqueça de dar o joinha, comentar os nossos vídeos, compartilhar, se inscrever se você ainda não se inscreveu. Principal, começou a ver nossos vídeos, entendeu? Preste atenção, dá o joinha, não custa nada, entendeu? Pai seja convosco, até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like.